no processo. E nós entendemos aqui que Daniel era um homem de oração. Por isso que eu disse no início que nós não podemos parar de orar. Não podemos parar de interceder pela nossa casa. Porque ainda que aos nossos olhos humanos não conseguimos enxergar aquele milagre, entendam, o milagre está acontecendo no mundo espiritual. Então nós precisamos permanecer firme naquilo que o Senhor colocou e determinou em nossos corações. Ou seja, Daniel, ele sabia que Deus era com ele. Hoje, querido, você tem que ter essa certeza que Deus é com você. Não importa, mas pastor, eu estou enfrentando tanta coisa. Não importa, querido, Deus é com você. Deus é com você. Daniel, a Bíblia diz que quando Daniel ele soube que o edito estava assinado, ele podia recuar, ele podia retroceder, mas ele continuou perseverante. Por quê? Porque ele tinha consciência e tinha certeza que o Deus que ele servia podia livrar ele da cova dos leões. E Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, filho, que ainda que você esteja passando pelo deserto, lembra, Deus está no deserto com você. Ele está ali com você. Então nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. Lembra, querido, dos 3 amigos que foram lançados na fornalha ardente? Eles disseram, rei, não compete nós responder ao Senhor. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai. Mas se Ele não quiser nos livrar, amém, nós não vamos nos curvar diante daquilo que o Senhor ordenou, diante daquilo que o Senhor está dizendo, diante daquilo que o Senhor está determinando, porque Deus é maior. Aleluia. Então quando você olhar a situação na sua frente e achar a situação adversa e dizer assim, disseram não tem jeito, quando disseram para você não tem solução, quando disseram para você que não acabou, que não entende uma coisa, Deus é aquele que dá jeito naquele que não tem jeito. Aleluia. Deixa eu te contar uma história verídica. Existia uma mulher chamada Leia. E essa mulher, ela era uma mulher que bebia de cair. Ela bebia de cair, mas era querida pela comunidade. E um certo dia, essa mulher ela veio se converter ao Senhor. Ela se converteu a Jesus. Existia também na comunidade um policial que era rígido. Um policial que era ruim. Só que esse policial ele passou em frente à igreja. Ele olhou para dentro da igreja e viu aquela mulher chamada Leia, né, louvando e adorando ao Senhor. E ele disse assim, essas palavras: peraí, se Leia está servindo a Jesus, eu também vou servir a Jesus. Ele se tornou um grande homem de Deus, pastor Wagner Vieira. Pastor Wagner Vieira se tornou um grande homem de Deus. Montou a sua igreja, a igreja Emanuel. E então começou, eu fui trabalhei com ele na rádio, trabalhei com ele na igreja. Mas um belo dia, ele chegou num culto de quinta-feira e disse assim: pastor Carlos Henrique, abre o culto para mim, porque eu vou resolver alguma coisa e abre o culto para mim, dirige o culto para mim, dirigi o culto para ele. Quando ele subiu no altar e passei o microfone para ele, pastores, ele chegou para a igreja e disse assim para a igreja: igreja, eu quero pedir perdão à igreja. Se eu fui negligente com a igreja, se eu fui rude com a igreja, que a igreja me perdoe. Me perdoa, igreja. Chegou para seus filhos e disse: meus filhos, exigente com vocês, se eu fui rude com vocês, se eu maltratei vocês, me perdoe. Chamou a esposa, pediu perdão à esposa e o culto rolou. E o culto foi uma bênção naquele dia. Só que ele tinha que ir para Itaboraí, porque ele tinha outra congregação. E ele foi para a congregação. Foi no dia, na madrugada de quinta para sexta-feira, eu estava na rádio fazendo louvor madrugada com Deus e veio a notícia que ele bateu de frente com o caminhão e morreu ele e a esposa. Por que eu estou dizendo isso? Aquilo que é impossível para um homem é possível para a pessoazinha. Deus tinha preparado, querido, algo excelente para esse homem chamado Wagner.
Ele não era cristão, mas por causa de uma mulher, que ele viu o testemunho dela, quem era ela e quem ela se transformou, e ele se converteu, ganhou muitas almas para Jesus. Foi um homem, querido, de prestígio, ou seja, toda a corporação da polícia respeitava, porque ele era um homem, querido, que fazia a obra do Senhor. Mas Deus tinha algo excelente para ele. Como era, pastor? Levar ele para morar na glória celestial. Aleluia. Mas ele morreu, meu querido. A morte ela vai vir para todos. Nós precisamos estar preparados para isso. Por isso a nossa fé precisa estar em Deus, a nossa confiança precisa estar em Deus, para que possamos, quando Deus vier o sopro, irmão, de Deus sobre a nossa vida, nós estejamos preparados para estar com Ele. Aleluia. Então guarde essa palavra no seu coração. Não desista por causa da dificuldade. Não desista por causa dos processos ruins que nós enfrentamos. Permaneça orando, permaneça louvando, permaneça adorando ao Senhor. Porque tem uma coisa certa: a vitória vai chegar. Amém? Senhor, louvor, adorando ao Senhor.